Meu nome é Luciano Neri Pires e se trata da atividade 5 de estruturas metálicas especiais da Faculdade Unileia. Eu vou apresentar alguns tipos de sistemas construtivos de estruturas de obras de artes metálicas e alguns erros comuns a, a esse tipo de construção. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro precisamos entender quais são os parâmetros que norteiam a escolha desses tipos de estrutura metálica. Os sistemas construtivos das obras de arte metálica podem e devem ser escolhidos levando em fatores como o comprimento dos vãos a serem transpostos, a altura disponível para execução dessa obra, as condições das regiões periféricas, o tempo de execução e também devemos levar em consideração os aspectos estéticos, ok? A escolha de cada uma dessas soluções deve ser analisada pelo projetista juntamente com o contratante da obra, a fim de entender quais são os melhores requisitos e que tipo de projeto deve ser aplicado a esta estrutura de obra de arte metálica. Hoje temos vários projetos, tipos de projetos disponíveis, né, e formas estruturais utilizadas para execução de pontes, passarelas e viadutos. Entre as mais utilizadas estão as estruturas do tipo viga reta mista, a treliçada, a estaiada e o pêncil. A viga de reta mista é ideal para vencer vãos de até 40 metros, ou seja, ela tem aí uma aplicabilidade em vãos curtos, né? Ela é excelente para ser aplicada em locais pouco complexos, né? E em locais urbanos. Nesse tipo de estrutura, a gente deve ter alguns cuidados com a flambagem da alma, né? Dessa forma, se as almas forem esbeltas, há necessidade de utilização de enrijecedores para que a gente não tenha, então, o problema com flambagem da alma. O segundo tipo é o tipo de estrutura treliçada, né? Para a utilização desse tipo de estrutura, bem como as outras, ela deve ser definida através de uma análise técnica, tendo em vista inclusive os custos, pois esse tipo de estrutura tem geralmente um custo maior do que se comparado aos outros. Ele é tipicamente utilizado nas passarelas urbanas em função do grande fator de segurança. Um dos tipos mencionados é o tipo de obra de arte, estrutura de obra de arte tipo pêncil. Né? Esse tipo de estrutura é muito utilizado em pontes, né? E tem a característica de ser uma alternativa técnica para vencer vãos muito grandes e retilíneos. Né? Aí a gente pode destacar como esse tipo de vão a ser vencido, como os vãos que tem sobre rios, mares, lagos, ferrovias, estradas. Né? Nesse tipo de estrutura, o tabuleiro é contínuo e é sustentado por cabos de aço ligados uns aos outros pelo um cabo principal. Né? O material desses cabos geralmente tem uma alta resistência para suportar as demandas de esforços que geralmente são muito altos também. O outro modelo de estruturas de obra de arte metálico
é o modelo estaiado. Ela é uma solução similar ao tipo pêncil, ou seja, é uma solução que é utilizada para vencer grandes vãos, né? E também utiliza cabos, né, para suportar o tabuleiro. A diferença do estaiado para o pêncil é que os cabos são ligados diretamente à torre, no caso do estaiado, né? E os esforços são transmitidos para os apoios. Lembrando que no caso da pêncil, os cabos são ligados entre si a um cabo principal, né? Um problema desse tipo de estrutura estaiada é que a carga é transmitida para a torre. Para a torre é muito alta, né? A carga transmitida para a torre é muito alta. E, portanto, há necessidade de uma estrutura mais robusta da torre, além de uma análise consistente do solo para que essa torre, então, possa absorver as cargas e os esforços demandados de todo o cabeamento. Bom, uma vez que nós temos o entendimento dos tipos de estrutura de obra de arte que podem ser utilizados, vamos passar então para detalhar os tipos mais comuns de erros que acontecem durante o detalhamento construtivo desse tipo de estrutura. Vale a pena salientar que o dimensionamento dos elementos estruturais exige extrema atenção no processo de projetação como um todo, né? Uma questão importante é verificar, evitar falhas de projeto relacionadas a esse tipo de estrutura, né? Porque as cargas impostas são muito altas. Uma questão para evitar falhas de projeto é a verificação da demanda e de qual norma a gente pode aplicar a este projeto, né? Porque, como sabemos, nós temos normas internacionais e normas nacionais. E muitas vezes as normas internacionais devem ser adaptadas, né, para a adoção do trem tipo, verificação contra a carga de ventos, que pode e provavelmente irá variar da onde essa norma foi constituída para o Brasil. Outro erro comum, né, é a utilização de materiais que não são compatíveis com o tipo de obra de arte a ser utilizada. Por exemplo, em pontes que têm grande movimentação e, portanto, momentos fletores variantes, a estrutura sofre muita fadiga e, portanto, tem um risco grande de rompimento dessa estrutura. Portanto, nesses casos, para evitar esse erro, a estrutura deve ser reforçada, por exemplo, com enrijecedores para justamente evitar a ruptura por fadiga. Outro ponto importante, ainda para evitar a fadiga e o rompimento, né, das estruturas metálicas, é a questão de adoção de medidas de sistemas estruturais onde é possível fazer a manutenção e a limpeza dos mesmos. Nós devemos observar, por exemplo, pontos onde possam ter acúmulo de água para evitar, assim, por exemplo, o acúmulo de água de eventos naturais, como chuva, né? E, portanto, a oxidação e perda e fragilização dessa região. Outro erro muito comum é justamente ter um dimensionamento ineficaz dos elementos de fixação do sistema estrutural, né? A maioria desses erros está ligado aonde é feita essa ligação, né? Tendo, portanto, se você errar esse tipo de região onde pode ser feita a ligação, geralmente você pode ter rupturas por rasgamento ou ainda fadiga, né? Outros casos que ocorrem são a utilização de elementos de junção subdimensionados ou ainda soldas ineficientes que podem
realmente ocasionar um comprometimento da estrutura como um todo. Outra falha importante de detalhamento decorre da especificação de sistemas de proteção contra agentes externos. Esse tipo de proteção varia muito da onde a estrutura de obra de arte vai ser aplicada, né? E dependendo então da agressividade local do ambiente, deve-se tomar ações para eliminar ou minimizar, né, o comprometimento precoce de estruturas em função de agentes externos como a corrosão. O detalhamento da estrutura é outro aspecto muito importante que tem um alto índice de causar erros nesse tipo de estrutura, né? Dentre esses erros, né, de detalhamento, um dos mais comuns é o comprimento das peças, a compatibilidade entre perfis e a previsão dos furos de ligação, né, que devem ser compatíveis à estrutura a ser utilizada. A alocação de furos, por exemplo, deve ser de forma precisa. Cada erro de detalhamento terá um impacto direto na execução da obra. Dessa forma, os erros de locação de furos ficam evidentes durante a execução e podem causar, inclusive, fragilização, né, do sistema, uma vez que a área de acesso de utilização desses elementos de ficação pode ficar impedido. A soldagem dos elementos é algo muito sensível e devemos sempre ter em cabeça a compatibilização, né, dos detalhes de solda em relação ao projeto. Os perfis que vão ser soldados e a localização dessa solda devem ser idealizados, levando-se em conta as dimensões de cada um deles. Senão, realmente também a gente pode ter mais erros de detalhamento. Bom, pessoal, espero ter passado aí uma noção dos tipos de estrutura de obra de arte utilizados e dos erros mais comuns provenientes da fase de detalhamento desses projetos. Um abraço e até mais. Salve a todos.